Começando mais um vídeo aqui no Pub da Bola. Vocês podem ver pela cara do cidadão aí que ele não tá feliz. Ele até rasgou a camisa do Arsenal. Brincadeira, não chegou a esse ponto. Mas poderia, hein? Porque neste vídeo nós faremos um pós-jogo dessa goleada e sacramentando mais um título do City, né? Se não matematicamente, mas moralmente, da Premier League. Manchester City 4, Arsenal 1. Vamos falar muito desse jogo aí, não é mesmo, Eduardo DG? Pois é, meu amigo Gustavo Barba. E assim, existe uma frase que eu não sei onde ouvi, mas já ouvi ela algumas vezes, eu não sei se você vai concordar, que diz o seguinte: para você ser o campeão, você tem que derrotar o campeão. E foi a única coisa que o Arsenal não fez nessa Premier League. Tirando o Southampton, que foram 2 empates, ele venceu exatamente todos os seus adversários nessa Premier League. Quando chegou no Manchester City, perdeu os 2 jogos. Em 6 pontos disputados, foram 6 para o lado azul e 0 para os Gunners. E é exatamente esses 6 pontos que vão ser o fiel da balança. Hoje, o Arsenal, ainda na tabela, continua na frente, mas a diferença agora é de 1 ponto. Lembrando que o City tem 2 jogos a menos. E se o City fizer aí o que tem que fazer, né? O que a gente espera que ele faça, vencer esses 2 jogos que está devendo, aí essa diferença sobe para 5, né? E são exatamente aqueles pontos que o Arsenal deixou de bobeira, naqueles 3 empates contra o Liverpool, contra o West Ham, que foi o que me deu mais raiva da sequência, foi o que eu fiquei mais emputecido, e também contra esse último jogo contra o Southampton, né? Que aliás, o Arsenal desperdiçou 4 pontos contra o último colocado. Então, você, num campeonato de pontos corridos, você não vencer o último colocado e não vencer o seu adversário direto na briga pelo título, é muito difícil você ser campeão mesmo, ainda mais numa competição tão elevada quanto a Premier League. Mas isso não apaga a grande campanha que o Arsenal fez nessa temporada. Ninguém esperava que ele ia fazer uma campanha tão forte, né? Já está classificado, né? Hoje, com os resultados de hoje, se classificou matematicamente para a Champions. Então, assim, é bem verdade. Fica um gosto amargo que o torcedor do Arsenal viu o título escapar pelas mãos, mesmo não tendo vencido o City, tendo perdido os 2 jogos para o City. Era possível ainda você conquistar o título, desde que você não vacilasse nos jogos contra as equipes ali de meio para baixo da tabela, e foi o que o Arsenal vinha fazendo aí nessas últimas rodadas. Enfim, se você pegar o todo do campeonato, uma grande campanha do Arsenal. Dificilmente um time bate o City. Eu acho que o único time hoje para bater de frente com o City talvez é o Real Madrid. E nós vamos ver isso na semana que vem. Mas o gosto final é amargo, sabe? Deu aquela sensação de que ia ser campeão, sabe? Quando abriu 2-0 contra o Liverpool, eu falei, puta, vai ser dessa vez, mesmo que tomar um sacode do City, mas não vai ter como os caras descontar, porque a vantagem ficou muito grande. E aí, né, depois a campanha do Arsenal começou a ruir, naquele pênalti lá que o Thomas Partey acabou cometendo, que iniciou aí a reação. Não, aliás, o pênalti que o Thomas Partey fez foi no jogo contra o West Ham, né? Mas foi quando, numa bobeira, o Liverpool descontou ainda no finalzinho do primeiro tempo, e aí a coisa degringolou. Bom, antes de eu falar do jogo em si, você tem alguma coisa para dizer? E vocês que estão vendo o vídeo agora, né? Esse vídeo aqui é gravado, deixa aqui nos comentários também a impressão de vocês aí a respeito, né, do jogo, também da campanha do Arsenal. Aproveita aí também quem for simpatizante aí, torcedor do Arsenal ou do City, né? Até por uma você ser empático com o Eduardo DG, que vocês viram que realmente tá difícil, né, com o jogo. Mas, Edu, eu quero falar uma coisa aqui. Edu, então, eu quero falar o seguinte. O que você disse, eu achei poético, esse negócio de que não pode ser campeão sem vencer o outro candidato ao título e tal, né, sem vencer o campeão.
e tudo mais. Mas eu pensei, assistindo o jogo de hoje, antes da gente. A gente tá enrolando, falando mais da campanha do Arsenal do que do jogo, mas só quero falar uma Redenção. última coisa. Só Hum. quero falar uma última coisa, que é a seguinte. Assistindo o jogo, eu pensei aqui. O Arsenal fez milagre, né? No começo do campeonato, até uns jogos atrás. Não tem time para fazer o que fez. Assim, foi um entrosamento muito forte. Juntou tudo que tinha de melhor para acontecer para o Arsenal foi feito. Só que também o Arsenal não tem time para fazer o que fez nessas últimas rodadas, né? Tem muito mais time, tem um time muito melhor do que o que foi apresentado. O que me leva a crer que não só o jogo de hoje contra o City, como esses outros jogos contra o West Ham, Southampton, Liverpool que você falou, o que mais faltou no time do Arsenal foi o psicológico, né? E você já alertava isso lá atrás, falando da idade do time, da maturidade e tal, porque realmente, cara, assim, o jogo de hoje, pra mim, parecia que nem tava valendo o título do campeonato, né? Que de certa forma estava. Porque o City brincou. O City brincou. Cara, se eu fosse torcedor do Manchester City, eu não veria nem tanta graça nesse título depois do jogo de hoje, cara. Ficou besta esse campeonato. Eu sei que eu posso estar exagerando, eu sou meio exagerado às vezes, mas, cara, o torcedor do Arsenal com certeza entenderia o time se fosse vice-campeão, mas fosse levando até o final ali, cara. Perdesse hoje pro City, mas perdesse de 3-2, ganhasse os outros jogos, sabe? E na última rodada fosse vice-campeão, assim como foi o Liverpool na temporada passada. Mas não desse jeito, cara. Desse jeito, assim, fica mais do que um gosto amargo. Acho que fica uma mistura de sensações que, por um lado, é uma alegria de voltar para a Champions, de ter feito uma campanha finalmente decente na Premier League de novo, e por um outro fica um negócio puto por, tipo, chegar na hora da decisão e apresentar isso, cara. Sei lá, foi isso que eu senti vendo o jogo de hoje, Edu. Bom, coincidência ou não, o desempenho do Arsenal caiu após a. Tá falando alguma coisa? Não, eu falei aqui atrás. Então, coincidentemente, o desempenho do Arsenal caiu. Olha, eu peguei muito no pé do Gabriel Jesus, mas assim, muita gente não concordou comigo, mas eu achei que o desempenho do Arsenal caiu quando o Gabriel Jesus voltou, porque você tinha ali um trio, Trossard, o Martinelli e Saka, totalmente entrosado e dando trabalho para a defesa adversária. Mas não foi só isso, né? A volta do Gabriel Jesus coincidiu também com a perda do Saliba, né? Ele se machucou lá do jogo da Liga Europa. E depois que o Saliba saiu, não que o White tenha feito ali besteira, tenha comprometido, mas, de certa forma, o Arsenal passou a ser mais atacado, né, pelos adversários, tomou mais chutes a gol, sofreu mais gols, né? E a própria forma de mudar do Arsenal acabou, a forma de jogar do Arsenal acabou mudando, né? O Arsenal já não, sem o Saliba, ele já não tinha mais aquela marcação mais avançada, né? Ele chamava mais o adversário para o jogo. Bom, mas vamos falar do jogo então, né? O pessoal deve estar ansioso aí para saber do jogo. O Guardiola preparou o time para jogar contra o Arsenal. Apesar do jogo ser em casa, o City vinha jogando ali no esquema de 3 zagueiros e hoje foi para aquele esquema clássico, né? 4 na defesa ali. E a impressão que eu tinha, Barba, é que quantos jogadores de azul tinha no campo? Porque às vezes você tinha a impressão que tinha 15, 16 jogadores de azul. Porque o Arsenal, os jogadores do Arsenal não tinham sossego. Era um jogador do Arsenal pegar a bola, vinha 2, 3 em cima e não tinha para quem tocar porque estava todo mundo marcado. E quando o City saía para o ataque, era uma loucura. Parecia que estava atacando o City, o Manchester e aquele outro time também da cidade junto. Eram muitos jogadores também. No ataque, o ataque muito rápido, né? O Então, Arsenal ficou apavorado com isso, porque nesse momento que sim, vem 2, 3 marcando, aí que abre espaço. Aí que o Arsenal tinha exatamente. que ter um lançamento, uma coisa do tipo, né? E outra coisa também que se você percebeu no jogo do City, o City cadenciou mais o jogo. Ele tocou mais a bola, tal, porque ele sabia que se o Arsenal de repente visse um espaço de atacar. Então, a intenção do City inicial também era não dar a menor oportunidade para nenhum jogador do Arsenal escapar com a bola. Tanto é que no primeiro tempo, Martinelli fez 2 jogadas, sendo uma pelo lado direito que nem a dele. O Saka
fez 2 jogadas, né? Uma lá que ele tentou dar o corte, só que o zagueiro do City tomou dele. E o Gabriel Jesus, uma única jogada que valeu alguma coisa, que ele tentou resolver tudo sozinho, não conseguiu, né? Ainda foi vaiado. E aí, junta tudo isso a tomar um gol numa época do jogo que você não pode tomar gol, que é no começo e no final de cada tempo. E o Arsenal me toma um gol aos 7 minutos do De Bruyne, nessa jogada aí rápida, que o City atacou com tudo, né? E depois toma o segundo gol. O segundo gol foi marcado lá pelo Stones, pelo John Stones. A princípio, a arbitragem marcou impedimento, e aí o VAR achou um pezinho ali do jogador do Arsenal, e aí veio o segundo tempo, logo de cara, o Arsenal até ensaiou uma melhora e tal, né? E aí chega aí o outro gol do De Bruyne, né? Daqui a pouco eu falo mais do resto do jogo, deixar você falar, porque assim, depois do terceiro gol o jogo mudou, né? Foi outro jogo, né? Então tivemos um jogo até o terceiro gol do City e um outro jogo depois do terceiro gol do City. Então vamos falar primeiro dessa primeira metade aí. Edu, eu acho que o City cadenciou mais o jogo, porque o City já sempre faz isso, né? Mas ele tocou ainda mais, se considerando ser um jogo decisivo, tal, contra o Arsenal, além do que você falou, para não dar chance, mas também porque o empate era do City, né, cara? Falar a verdade que, tipo assim, eu acho que o Guardiola deve ter conversado com os jogadores, não que o City jamais vai entrar retrancado, nem nada do tipo, a gente sabe, mas assim, o Arsenal tinha muito mais a perder do que o City, indo com tudo. Sim. Então vamos tocar a bola, tranquilo, espera abrir o espaço aí, chegar a oportunidade, você vê. A gente brasileiro sabe muito bem o que é tomar gol do De Bruyne de fora da área, né? Então, e aí você vê como que esse time do Manchester City ele consegue inverter, né, as coisas, porque durante boa parte, durante o campeonato inteiro foi o, o De Bruyne sendo o garçom ali dando assistência para o Haaland, ou muitas vezes em alguns jogos ali até o Phil Foden, né? Acho que ele tinha machucado uns tempo atrás, ele entrou hoje no final do jogo e tudo, mas sendo o garçom ali, e hoje o Haaland deu 2 assistências, né? Antes de marcar o gol dele lá no final, que teve até o comentário de cabelos ao vento, nossa, que Aliás, assim, mas na moral, o Haaland ter deixado o cabelo daquele jeito, ficou parecendo um viking, né? Até por ser norueguês e tudo, mas assim, ficou parecendo piada, velho. Assim, não tô querendo falar do visual de ninguém, não, né? Até porque olha pra minha cara, mas eu tô falando piada no sentido de que tava tão fácil pro Manchester City que até o cara com o cabelo balançando ali, quase que o cabelo no olho, sem ver nada, faz o gol e toma aí 4-1, e tô nem aí. Então, cara, sinceramente, eu não gostei, eu fiquei nervoso até com a postura do Arsenal, cara. O jogo inteiro, a postura do Arsenal foi errada. aí depois que tomou o terceiro gol, aí os times começaram a ficar desfigurados, né? O Guardiola começou a trocar jogador, o Arteta também. Até que as trocas do Arsenal, assim, deram resultado, o Arsenal só visitar mais o ataque, tanto é que fez gol com o Hold. Então, né, esse gol do Haaland mostrou aí que era ilusório. Eu tava até, olha, cara, eu vou falar pra você, uma hora eu cheguei a acreditar, falei, poxa, os times estão desfigurados, bagunçou, de repente as trocas do Arsenal encaixam melhor, o City dá aquela relaxada, aquela forçada, vai que são um segundo golzinho aí a gente vai ter um final de jogo tipo que foi contra o Southampton, né? Acho que o Arsenal vai com tudo. Mas depois ali, no primeiro ataque que o Haaland deu lá com os cabelos todo selvagem, né? Todo rebelde, fez o gol e matou. Agora, antes que eu me esqueça, o Ramsdale... Tudo bem, eu preferia que o Ramsdale tomasse todos os gols hoje e não tivesse falhado na semana passada, mas hoje o Ramsdale livrou o Arsenal de tomar outro de sacode histórico, hein? Foram pelo menos acho que Principalmente no primeiro 4 tempo, grandes né? defesas, principalmente no primeiro tempo, sabe? E mostrou que é um goleiro que não se abate, né? Porque alguns jogadores, principalmente goleiros, depois da falha que custou o título, não adianta falar que não, mas assim, uma sequência de falhas, mas a dele contra o Southampton foi uma que vai ter peso na perda do título, e qualquer jogador ele se abate.
Ele não. Ele, no jogo seguinte ali, foi, para mim, o melhor jogador do Arsenal. Mas também goleiro de Copa, né, e tudo mais, né, apesar de que era o reserva, mas cara, sinceramente, a maior decepção fica com o meio para trás do Arsenal, né, a defesa ali até o meio de campo, porque até mesmo se pegar gol do De Bruyne, ou assim, o City atacando com tudo e tal, a gente viu hoje o Arsenal tão nervoso e os caras querendo brigar a todo momento, até acabou o jogo e tá todo mundo querendo sair na porrada, por que você não dá porrada e faz a falta então? Já, É. já que é para fazer isso, né? Já que é para ficar nervoso depois. E tudo bem que até entendo como o Grealish provocando e tudo mais. Só que mesmo assim, cara, faz a falta, pô, toma cartão amarelo, né? Porque tem uns jogadores do City que você só para na falta. E aí você vai fazer o quê? Aí se sair um gol de falta, não tem o que fazer, né, cara? Aí era pra tomar o gol mesmo. Agora, você tem. Acho que era. Não lembro agora se eram dois ou três marcando o De Bruyne, acho que eram dois. E ele chutar daquele jeito de fora da área, cara, aí assim, sem nem tentar fazer a falta, puxa a camisa mesmo. Não tô falando pra quebrar a perna do cara, né? Mas faz a falta ali. O Arsenal vacilou Bom, muito, cara. E aí o ataque desanima, né? E aí o ataque desanima ainda mais com aquela cara do Gabriel Jesus, aí, velho, chora. Sente e chora, né? olha, sinceramente, se o Gabriel Jesus deixar o Arsenal, eu não vou sentir falta nenhuma. Bom, para a gente passar a régua então, pra você ver como que tá as coisas, ô Barba. Os dois times hoje têm o mesmo número de derrotas. O City e o Arsenal têm 4 derrotas cada um, só que o City empatou menos, empatou 4 e o Arsenal empatou 6, né? Então tá aí a diferença também. E outra, 4 dessas derrotas do Arsenal foram, 2 delas foram contra o City, né? E, por fim, o Arsenal acabou fazendo gols em todos os jogos da Premier League, menos um. Aliás, menos dois. Não fez contra o. Aliás, eu falei no começo do vídeo que o Arsenal tinha vencido todo mundo. Esqueci, ele não venceu o Newcastle, né? Mas vai ter jogado ainda com o Newcastle lá, né? Mas os únicos adversários que o Arsenal não conseguiu marcar gol foi em cima do. Foi em cima do Newcastle, né? E os gols que o Arsenal não marcou gol, os times que o Arsenal não marcou gol, né? Os jogos que o Arsenal não marcou gol, melhor dizendo, foi contra o Newcastle, esse empate 0-0, e também na derrota para o Everton 1-0, né? Onde começou ali, onde o Arsenal começou a oscilar. Bom, próximos jogos de cada time, o Arsenal sabadão, 1h30 da tarde contra o Chelsea, lá no Emirates, que a Globo insiste em chamar de Arsenal Stadium, e o Manchester City joga no domingo às 10 horas, fora de casa, contra o Fulham. Amanhã, quinta-feira, a gente volta aí no final do dia para passar a régua na rodada, né? Porque amanhã vai ter jogo bom, quinta-feira. Nós vamos ter uma briga direta aí. Não, a briga direta contra o rebaixamento é no final de semana. Mas amanhã nós vamos ter Everton e Newcastle, 15 para as 4. O Southampton vai jogar contra o Baltimore. Isso sim é briga contra o rebaixamento. Uhum. E aí, para fechar o dia, Tottenham e Manchester United. Esses, então, são os jogos desta quinta-feira que a gente vai comentar no vídeo de quinta-feira. Fechou então, Barba? Beleza, fechou, cara. Então, valeu, pessoal. Até a Se próxima. E, inscrevam aí ó, no canal, né? se inscreva aí, beleza? Vamos chegar a 1000 no mês de maio, hein? Valeu! Falou.